Existe algo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta, mas que muita gente sente no coração. Tem pessoas que oram há anos e continuam no mesmo lugar. Não porque Deus não ouve, mas porque algo nunca foi ajustado por dentro. E é exatamente por isso que eu preciso ser honesta desde o início. Isso não é para todos. Não é para quem escuta pela metade. Não é para quem trata a oração como costume. E não é para quem entra esperando apenas palavras bonitas. O que você vai ouvir aqui exige atenção, permanência e sinceridade espiritual. Porque existe um ponto em que repetir orações sem entendimento deixa de ser fé, e passa a ser apenas repetição. E quando isso acontece, nada muda de verdade. Talvez você já tenha sentido isso. Você ora, pede, entrega, mas no fundo percebe que tudo continua igual. Mesmas lutas, mesmos limites, mesma sensação de estar travado. Esse vídeo não é para te confortar sobre isso. É para te alertar. Eu não vou explicar tudo agora, porque quem não permanece até o final não consegue sustentar o que será revelado. Existem entendimentos que não funcionam quando são ouvidos de forma fragmentada. Eles exigem processo. Por isso, antes de continuar, eu quero que você faça algo simples, mas consciente. Escreva agora nos comentários: eu permanço. Não como um ritual, mas como uma decisão. E guarde essa frase com muita atenção, porque ela define tudo o que vem depois. Quem sai antes do final continua orando, do mesmo jeito. Agora eu preciso te conduzir por um diagnóstico honesto, ainda que desconfortável. Não para te acusar, mas para te mostrar algo que muitas vezes passa despercebido. Existem pessoas que oram com sinceridade, falam com Deus todos os dias, pedem direção, provisão, resposta, e mesmo assim não avançam. A vida permanece no mesmo ponto. E quanto mais o tempo passa, mais cresce a frustração silenciosa. Isso acontece porque, em muitos casos, a fé está misturada com sentimentos que parecem inofensivos, mas não são. Medo de errar, medo de perder, medo de faltar. Culpa por desejar mais, por querer prosperar, por sonhar além do básico. E uma mentalidade de escassez que diz por dentro: não é para mim, talvez não seja a vontade de Deus, melhor não esperar muito. Essas vozes não parecem oposição à fé, mas elas sabotam qualquer avanço real. O problema é que a oração continua, as palavras continuam, a rotina espiritual continua, mas o posicionamento interno não muda. E quando isso acontece, a pessoa até acredita em Deus, mas não consegue confiar de verdade. Ela pede, mas já esperando o não. Ela ora, mas se prepara para a falta. E esse desalinhamento gera um conflito silencioso entre o que se fala e o que se acredita. É importante dizer isso com clareza: Deus não falha. Ele não atrasa, não esquece e não ignora. Quando não há avanço, não é ausência de resposta divina, é um desalinhamento interno que precisa ser corrigido. Fé não é apenas acreditar que Deus pode. Fé é se alinhar com o que Ele já estabeleceu. Por isso, guarde essa frase com atenção, porque ela explica mais do que parece. Não é falta de fé. É desalinhamento. E enquanto esse desalinhamento não é reconhecido, nenhuma mudança externa se sustenta. Agora que o diagnóstico foi feito, é necessário tocar na raiz. Porque enquanto certas crenças continuarem ativas, nenhuma revelação consegue se estabelecer. E algumas dessas crenças foram aprendidas cedo, repetidas muitas vezes e aceitas como verdade espiritual, mesmo não sendo. A primeira quebra precisa ser clara: prosperidade não é ganância. Ganância é acumular sem propósito, é desejar sem consciência, é colocar o dinheiro acima de tudo. Prosperidade, não. Prosperidade é ter o suficiente para viver com dignidade, escolher com liberdade e ajudar sem medo. Confundir essas duas coisas fez muita gente rejeitar aquilo que Deus nunca condenou. A segunda crença que precisa ser rompida é essa: escassez não é humildade. Viver sempre no limite, se acostumar com a falta e chamar isso de virtude espiritual não é sinal de maturidade. Humildade não está em ter pouco, mas em não ser dominado pelo que se tem ou pelo que falta. A escassez constante não santifica ninguém, ela apenas cansa, limita e, muitas vezes, adoece o coração.
A terceira quebra é a mais sensível, porque toca no íntimo. Culpa espiritual bloqueia o fluxo. Culpa por querer mais, culpa por desejar estabilidade, culpa por sonhar com descanso, por desejar segurança. Essa culpa faz a pessoa orar pedindo, mas se sentir errada por receber. Ela pede provisão, mas se sente desconfortável quando começa a prosperar. E aquilo que gera conflito interno nunca consegue fluir com naturalidade. Essas crenças criam um ambiente interno de contradição. A boca pede avanço, mas o coração rejeita o resultado. A fé declara confiança, mas a mente associa prosperidade a erro. E enquanto isso não é quebrado, qualquer entendimento espiritual escorre, não permanece. É aqui que muitas pessoas sentem alívio, porque percebem que não estão erradas por querer uma vida melhor, e, ao mesmo tempo, choque, porque entendem que carregaram por muito tempo ideias que não vinham de Deus, mas de medo, tradição ou experiências passadas. Esse é o ponto de virada. Quando essas crenças caem, o espaço se abre. E só quando o espaço está aberto é que a revelação consegue entrar, permanecer e gerar transformação real. É aqui que muita confusão começa, e também é aqui que tudo pode se organizar. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele não estava oferecendo um ritual para ser repetido mecanicamente, nem uma sequência de palavras para serem decoradas. Ele estava entregando uma estrutura espiritual. Um caminho de alinhamento. Os discípulos não pediram, ensina-nos palavras. Eles pediram, ensina-nos a orar. E a resposta de Jesus foi uma organização clara de princípios, começando pela identidade, passando pela ordem, pela provisão, pelo perdão e pela proteção. Nada ali é aleatório. Nada está fora de lugar. Existe uma lógica espiritual que conduz quem ora a se posicionar corretamente diante de Deus. O problema é que, com o tempo, essa estrutura foi transformada em hábito. Algo que se repete sem consciência. E quando isso acontece, o poder do ensinamento não desaparece, mas deixa de ser acessado. Não porque Deus retira algo, mas porque a pessoa não entra no lugar certo. Jesus sabia que pessoas poderiam orar muito e ainda assim viver desalinhadas. Por isso ele começa dizendo Pai. Antes de qualquer pedido, ele estabelece relação. Antes de falar de pão, ele fala de reino. Antes de tratar de livramento, ele trata de perdão. Essa ordem ensina mais do que parece. Aqui não se trata de mudar a oração, nem de inventar algo novo. Trata-se de entender o que sempre esteve ali. Quando o Pai Nosso é compreendido como estrutura, ele deixa de ser repetição e passa a ser direção. Ele reorganiza a mente, ajusta o coração e alinha as decisões. É por isso que este momento exige atenção. Não estamos buscando emoção passageira, mas entendimento que sustenta. Entendimento gera segurança. Quando você entende o porquê, você ora com clareza. E quando há clareza, a fé deixa de ser confusa e passa a ser firme. Esse é o fundamento que sustenta tudo que vem a seguir. Agora, para quem permaneceu até aqui, é o momento de enxergar com mais clareza aquilo que sempre esteve diante de nós. O Pai Nosso não é apenas uma oração conhecida, ele é um caminho progressivo de alinhamento. Cada parte prepara o terreno para a próxima, e quando essa ordem é respeitada, tudo começa a fazer sentido. Tudo começa na identidade. Pai Nosso não é apenas uma forma de tratamento, é um posicionamento. Quem ora a partir da identidade de filho não se aproxima com medo, nem com culpa. Se aproxima com confiança. Sem essa base, qualquer pedido nasce frágil, porque nasce da insegurança. Em seguida vem a ordem. Venha o teu reino. Antes de falar de necessidades, Jesus ensina a alinhar prioridades. Ordem espiritual não limita, organiza. Quando o reino ocupa o centro, as decisões se ajustam, os excessos perdem força e a vida deixa de ser caótica. Onde há ordem, há direção. Só depois disso aparece a provisão. O pão nosso de cada dia. Isso revela que Deus se importa com o cotidiano, com o hoje, com o que sustenta a caminhada. A provisão flui com mais leveza quando identidade e ordem já estão estabelecidas. Não como ansiedade, mas como confiança diária. A quarta camada é o perdão. Pouca gente percebe o quanto a falta de perdão, aos outros e a si mesmo,
pesa internamente. Corações sobrecarregados não conseguem sustentar avanço. O perdão limpa o caminho, remove resistências internas e restaura o fluxo. Por fim, vem a proteção. Livra-nos do mal. Aqui não se trata apenas de perigo externo, mas de tudo aquilo que tenta desviar, confundir ou enfraquecer. Proteção é continuidade. É permanecer no caminho certo depois que o alinhamento foi feito. Essa progressão não é teórica. Ela é prática. Quando essas camadas são compreendidas e vividas, a oração deixa de ser repetição e se torna direção. E é essa clareza que sustenta a transformação verdadeira. Agora, se for possível, desacelere. Diminua o ritmo dos pensamentos, da respiração, das expectativas. Este é um momento de alinhamento, não de esforço. Não é sobre pedir mais alto, é sobre se colocar no lugar certo. Pai amado, nós nos aproximamos de Ti com reverência e confiança. Não como quem exige respostas, mas como filhos que desejam estar alinhados com a Tua vontade. Colocamos diante de Ti a nossa mente, o nosso coração e as nossas intenções. Tudo que está confuso, pesado ou desalinhado, nós entregamos agora. Ajusta dentro de nós aquilo que as palavras não conseguem alcançar. Remove toda a ansiedade disfarçada de fé, todo o medo escondido em decisões, toda a culpa que nos impede de receber aquilo que o Senhor já preparou. Nós não queremos apenas respostas externas, queremos transformação interna. Ensina-nos a confiar sem pressa, a caminhar sem ansiedade, a descansar mesmo quando ainda não vemos tudo com clareza. Que a nossa fé não seja impulsionada pela falta, mas sustentada pela certeza da Tua presença. Que o nosso coração aprenda a permanecer firme, mesmo em silêncio. Nós alinhamos nossos pensamentos com o Teu reino. Alinhamos nossas escolhas com a Tua sabedoria. Alinhamos nossas palavras com a verdade. Tudo aquilo que nos afastava do centro, nós deixamos agora. Tudo aquilo que nos puxava para o medo, nós soltamos. Traz paz onde houve tensão. Clareza onde houve confusão. Descanso onde houve cansaço. Que a Tua direção se torne mais forte do que qualquer ruído externo. Que aprendamos a ouvir mais e reagir menos. A confiar mais e controlar menos. Nós não pedimos atalhos. Pedimos alinhamento. Não pedimos garantias humanas. Pedimos direção espiritual. E confiamos que, quando estamos no lugar certo, o caminho se ajusta. Que este momento marque um ponto interno de equilíbrio. Que a partir daqui, nossas decisões sejam mais conscientes, nossos passos mais firmes e nossa fé mais tranquila. Nós descansamos em Ti. Agora é o momento de selar internamente aquilo que foi ajustado. Selar não é criar algo novo, é confirmar o que já foi alinhado. É decidir permanecer no lugar certo mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram por completo. Pai, nós selamos este tempo com entrega consciente. Não entregamos por medo, mas por confiança. Confiamos que a Tua direção é mais segura do que qualquer tentativa de controle. Aquilo que antes carregávamos sozinhos, agora colocamos em Tuas mãos. E escolhemos não retomar o peso que já foi entregue. Selamos também a confiança. Não uma confiança apressada, mas uma confiança firme, que permanece mesmo no silêncio. A confiança que não precisa de sinais imediatos para continuar acreditando. Que não se abala com pausas, nem se confunde com atrasos. Nós confiamos porque estamos alinhados, e isso é suficiente para seguir em paz. Pedimos que a Tua direção se torne clara nos pequenos passos. Nas decisões simples, nos pensamentos diários, nas escolhas repetidas. Que a Tua sabedoria conduza cada movimento, e que aprendamos a reconhecer quando avançar e quando esperar. Direção também é saber permanecer. E junto com a direção, nós recebemos descanso. Não o descanso da desistência, mas o descanso de quem sabe que não está sozinho. Descanso que acalma a mente, desacelera o coração e fortalece a fé. Descanso que substitui a ansiedade por confiança e o excesso de esforço por sensibilidade espiritual. Selamos este momento com a decisão de não voltar aos antigos padrões. De não alimentar pensamentos de escassez, medo ou culpa.
de permanecer firmes no alinhamento que foi construído aqui. Que este selamento nos acompanhe para além deste momento, influenciando nossa forma de pensar, agir e escolher. Nós seguimos em paz. Seguimos com clareza. Seguimos confiando. E descansamos na certeza de que, quando o interior está alinhado, o caminho se ajusta no tempo certo. Se este momento falou com você, não deixe que ele termine apenas como uma sensação. Transforme isso em um posicionamento. Atitudes simples, quando feitas com consciência, reforçam aquilo que foi alinhado internamente. Se você sentiu paz, clareza ou confirmação durante essa oração, deixe um like agora. Não como apoio ao vídeo, mas como um ato de fé. Um gesto silencioso que confirma, algo foi ajustado dentro de mim. Agora, eu te convido a dar um passo a mais. Escreva nos comentários uma frase curta, mas intencional. Eu caminho alinhado, com a vontade de Deus. Esse comentário não é para aparecer, é para selar. Palavras têm peso quando são ditas com consciência. Se inscreva no canal. Aqui nós não buscamos mensagens rápidas ou promessas vazias. Este é um espaço de entendimento, alinhamento e crescimento espiritual constante. Estar inscrito é escolher continuar nesse caminho, recebendo conteúdos que fortalecem a fé com clareza e equilíbrio. E se você conhece alguém que precisa desse tipo de direção, alguém que ora, mas anda cansado, confuso ou sobrecarregado, compartilhe este vídeo. Às vezes, compartilhar é a forma mais simples de ser resposta na vida de alguém. Nada aqui é sobre números ou alcance. É sobre pessoas reais, vivendo processos reais. Quando você age, mesmo em gestos simples, você participa desse movimento de alinhamento. Permaneça atento aos próximos conteúdos. Continue aplicando o que foi entendido aqui. E siga caminhando com mais consciência, mais paz e mais confiança no caminho que está sendo construído. Ao encerrar este momento, é importante lembrar que tudo o que foi construído aqui não termina quando o vídeo acaba. O que foi alinhado internamente agora precisa ser vivido com consciência, passo a passo. Transformações reais não acontecem no impulso, mas na constância de decisões alinhadas. Você não saiu daqui com uma promessa vazia. Sai com entendimento. Entendimento gera responsabilidade, mas também gera paz. Não é sobre esperar algo cair do céu, é sobre caminhar com clareza, sabendo quem você é, onde está e para onde está indo. Que a partir de hoje suas escolhas sejam mais calmas, seus pensamentos mais organizados e sua fé mais firme. Que você aprenda a reconhecer quando agir e quando apenas confiar. Que o excesso de ansiedade dê lugar à sensibilidade espiritual. Isso é maturidade. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, não ignore o que já foi ajustado dentro de você. Muitas vezes, o primeiro sinal de mudança não é externo, é interno. É a paz que chega antes da resposta. É a clareza que vem antes do caminho se abrir. Siga com esperança, mas também com autoridade. Autoridade de quem entende que não precisa correr atrás de tudo, porque aquilo que está alinhado encontra o seu lugar. Autoridade de quem confia sem se desesperar, espera sem se perder e avança sem se culpar. Que este entendimento te acompanhe nos próximos dias, influencie suas decisões e fortaleça sua caminhada. E quando dúvidas surgirem, volte a este alinhamento. Ele é o seu ponto de equilíbrio. Guarde essa verdade, porque ela resume tudo o que foi vivido aqui. Prosperidade não começa no dinheiro. Começa no espírito alinhado.